a China lança, então, uma nova IA chamada DeepSeek. Não vou entrar em todos os detalhes, vocês têm lá no 145, mas para vocês terem uma ideia, hoje esse foi o motivo de grandes reportagens nos Estados Unidos. E eu lancei o vídeo ontem, antes disso sair na mídia de uma maneira maior. Okay? Ontem eu falei o seguinte, a China tem uma startup, uma empresa chamada DeepSeek, e ela lançou o seu modelo V3 e depois lançou o R1. Esse modelo de IA faz tudo que o modelo mais avançado dos Estados Unidos faz. Ou seja, ele igualou o sistema Zero One OpenAI e, em alguns quesitos, ainda ultrapassou. Lá no 145, Betete, você sabe que você é seguidor do canal, tudo que eu digo lá, eu cito a fonte. Então, eu digo quem são os analistas dos Estados Unidos que estão dizendo isso, não eu. Os analistas americanos dos Estados Unidos que dizem, o termo certo é estadunidense, né? Porque americano todos somos sul-americanos, mas eu cito os analistas que falam disso. E eu sempre uso, Betete, fontes do Ocidente para não parecer que é alguém lá se gabando. Aí, ó, o DeepSeek, ok? Ela derrubou, então, esse lançamento, conseguiu derrubar as ações de tecnologia do seu maior concorrente, que é o ChatGPT, é isso? Isso, e da NVIDIA, né? Lá eu explico duas situações, Betete. Veja bem, são dois momentos muito importantes. Os chineses desenvolveram o DeepSeek na versão V3 e depois R1 e fizeram uma coisa que aí que está o pulo do gato, Betete, e aqueles que nos ouvem veem. Eles lançaram a IA de código aberto. O que significa uma IA de código aberto? O que significa código aberto? Qualquer pessoa pode ir lá e aprimorá-la, dar sua contribuição, ok? Então, quando eles fazem isso, colocando uma IA disponível, que já superou, em alguns quesitos, a mais avançada dos Estados Unidos, que é a Zero One da OpenAI, e ainda disponibilizam ela na internet, praticamente de graça, porque é código aberto, ela mata todas as visões de lucratividade para o futuro desses desenvolvedores de IA nos Estados Unidos. Quem vai pagar, e isso é o Button, eu cito ele lá no canal, quem vai pagar 36 vezes mais caro por algo que você tem igual de código aberto? E aí não é só isso, Betete, e aqueles que nos ouvem e veem. Os chineses, além de lançar essa IA de código aberto, olha, gente, eu estou falando isso assim, extremamente preocupado com o futuro do Ocidente. Isso não é para ter alegria, não. Isso é para ter atenção com um risco ficar de alerta mesmo. Grave. Além disso, eles já prometeram lançar também, e eu digo lá isso, o que eles chamam o Linux dos capacitores, né? Eles estão lançando um novo capacitor, também de código aberto, tá? Xinjiang, se eu não me engano, o nome que está lá. Pode falar. Agora, a gente, quando nós lembramos dos Estados Unidos da América, essa questão de software, né? Google, né? As redes sociais, todo o domínio, o Vale do Silício, ou seja, nós sempre associamos os Estados Unidos em primeiríssimo lugar nessa parte de tecnologia da informação. Ultimamente, a China crescendo também no mercado de automóveis, né, e da indústria pesada, e agora ela está querendo colocar o dedinho ou a mão inteira nessa área da tecnologia. Isso é preocupante, né, professor? Muito, porque quem dominar a inteligência artificial vai dominar o futuro da humanidade, Betete. Ok? E eu venho, desde 2013, nos meus primeiros artigos, então já são 12 anos, e depois aqui no canal Checkmate Global, de 5 anos para cá, eu venho advertindo sobre o crescimento pungente da China, da Rússia e da Índia, que poderão se voltar a qualquer momento contra nós. E mais um detalhe, a China cresceu, Betete, roubando, eu sei que é um termo feio, mas eu não vou medir palavra, roubando tecnologia dos Estados Unidos. E agora, eles não só igualaram, como em diversos campos, eles ultrapassaram os Estados Unidos. Inclusive, eu falo lá sobre o novo secretário de Defesa dos Estados Unidos, o Pete,
que ele diz que em todos os jogos de guerra que ele viu, os mísseis hipersônicos da China destroem os porta-aviões dos Estados Unidos. E eles perdem uma guerra com a China. Palavras do novo secretário de Defesa dos Estados Unidos. Ok? Mas voltando ao DeepSeek, além de lançar uma IA de código aberto, que vai custar 3% do que a OpenAI lança, etc., isso significa o seguinte, né? Quem vai agora comprar a tecnologia dos Estados Unidos, pagando 36, 37 vezes mais caro, você pode simplesmente acessar, e mais, se você é uma pessoa que conhece tecnologia, você vai poder ir lá e alterar, porque é código aberto, é como se fosse um Linux. Estou falando da inteligência artificial. Mas, além disso, eles lançaram também esse Xiangshan. Xiangshan eles estão chamando de Linux dos processadores, tá? Porque ele é uma CPU, um processador também de código aberto. Você está entendendo o que está por trás disso? Eu comento isso profundamente no 145. A ideia deles é matar a indústria de tecnologia dos Estados Unidos. Quando eles colocam coisas com código aberto, né, fica de graça. Tem um analista dos Estados Unidos chamado George Hotz. Ele questionou nas redes sociais quanto ao Xiangshan, dizendo assim, por que a CPU de código aberto de maior desempenho é chinesa? Onde está o projeto americano para superar isso? Então, quem está questionando, e eu cito lá no 145, são os próprios estadunidenses. Por que a situação chegou a esse ponto da China tomar a frente numa tecnologia que até pouco tempo só se falava dos Estados Unidos, né? Esse Adam Button, que eu citei aqui, está lá no 145, ele também faz questionamentos sérios. Ele diz que o DeepSeek, que é essa nova IA, ela é um produto de grande salto em termos de... Eu vou dar as palavras dele. O produto é um grande salto em termos de escala e eficiência e pode acabar com as expectativas de quanta energia e computação serão gastas para gerenciar a revolução da IA. Então, o que ele está dizendo é o seguinte, né? Ele está dizendo que hoje você, para cumprir aquela meta do Stargate, que foi divulgado lá nos Estados Unidos, você vai ter que construir enormes data centers. Já começaram a construir lá no Texas. E de onde vai vir a energia elétrica? Se hoje o sistema de geração de energia elétrica nos Estados Unidos já está no pico, né? Onde você vai ter energia elétrica para carros elétricos, tantos carros elétricos como a Califórnia quis inicialmente, data centers para IA, né? E data centers para mineração de Bitcoin e outras moedas. Não tem energia elétrica para isso. Não tem. A Europa está numa crise de energia profunda, a Alemanha está em recessão. Então, China, assim, muito rapidamente é isso. Quem quiser pode entrar lá no 145 e eu discorro lá com muita calma sobre esse assunto. Pessoal, eu estou entrevistando o professor Luiz Antônio Peixoto Vale, do canal Checkmate Global. Está ali, ó. Tá? Vai lá, digita no Google, professor, no YouTube, professor Luiz Antônio, Checkmate Global, vai aparecer, vai lá e se inscreva no canal dele, onde ali o 145 é um vídeo ali de mais de 1 hora de duração, ele faz toda uma análise mais profunda do que nossa conversa aqui de hoje. Então vai lá, vamos fazer essa gentileza, se inscreva no canal do professor Luiz Antônio.